Olá, meus queridos, dando continuidade aqui nas perguntas. Professor, por que existe guerra espiritual se o espírito não morre? O espírito realmente não morre, mas ele pode ser preso. Então vamos lá. Guerra espiritual. Isso aqui, gente, olha, é um assunto que dá pra gente fazer vídeos e mais vídeos, e lives e mais lives, e dá pra fazer muitas coisas. Inclusive, eu vou até marcar pra fazer uma live. É capaz da live sair antes desse vídeo aí, né? Presta atenção numa seguinte situação. Primeira situação que nós temos que refletir e entender. Todo espírito tem a sua consciência liberta e liberada quando você está em espírito. Só que não. Por que não, professor? Porque não são todos os espíritos que têm a sua consciência destravada. Principalmente aqueles que viveram nesse planeta. Mas, professor, tudo bem. Então tá bom, entendi. Vamos falar que eu vou engolir essa linguiça que o senhor passou. Tá bom. Só que tem um porém. Falei, sim, qual que é? Os anjos, que eu saiba, eles não viveram nesse planeta. E antes de começar tudo, a vida humana, tudo mais, tinham-se anjos de luz e anjos que foram contra Deus. Eram anjos também de luz. Lúcifer era o anjo mais iluminado, mais bonito que tinha nos céus. E ele foi contra Deus. Não é que ele foi contra Deus. Ele quis colocar uma versão diferente da de Deus, porque ele achava prudente fazer essa versão diferente. E ele não brigou com Deus. Porque um anjo, tenta entender um anjo é muito inteligente, era o mais inteligente, mais bonito, era o anjo mais top que tinha nos céus. Ele seria muito burro, e você não pode ter uma concepção de que um anjo, um arcanjo seja burro. Um arcanjo não é burro, ele é muito inteligente. Ele é muito inteligente. Então você achar que um arcanjo ia pegar e pensar igual um humano, aonde? Não, Deus não sabe o que faz, eu que sei o que faz, eu tenho uma versão diferente do céu, eu acho que tem que ser assim, assado. Porque muita gente acredita nisso. Porque não consegue ver o tamanho da grandeza de Deus. E não consegue ver a grandeza de um anjo. Por exemplo. Então o que aconteceu? Tinha alguns anjos que queriam que tudo ficasse como sempre ficou. E tinha uma outra equipe que pegou e falou, não, nós precisamos passar por situações até mesmo ruins. Por situações da matéria, porque nós somos espírito, nós somos pura frequência. E se existe a matéria, se Deus criou a matéria, nós precisamos ter uma interação com a matéria, porque a matéria vai ser muito importante para a nossa evolução, para a nossa iluminação, para o nosso crescimento. Ter o contato com a matéria, inclusive vai facilitar com que nós possamos ir para outras galáxias e outros planetas, por exemplo. E aí alguns anjos pegaram e chegaram para Deus e falaram, olha Deus, assim assado. Tudo bem. Então vocês descem tudo lá para o céu, vocês fazem isso daí e outros 2/3 ficam aqui na Terra. Então você vai sair daqui. Você vai morar agora no planeta Terra e não mais aqui nos céus. E o pessoal fala que foram expulsos do céu. Mas não é que foram expulsos. Foram ortogados e mandados vir para cá. E por isso que 1/3 dos anjos aceitaram vir. Porque se assim não fosse, seriam todos anjos burros. E não são. São anjos que gostaram, quiseram fazer experiências. Só que por cargas d'água, as experiências kármicas, as experiências humanas, por eles terem vindo para cá, foram muito interessantes. E eles perceberam e viram que a questão humana ajuda muito na evolução. Só que ela precisa de um suporte espiritual. E aí entrou em um certo nível de intermédio e trabalho conjunto. Então foi permitido que tivesse os espíritos densos, que são chamados demônios, e os espíritos de luz, que são chamados iluminados ou espíritos de luz.
Esses espíritos de luz fazem a parte de mediação, mentoria, fica como mentor, o anjo da guarda, faz tudo que está dentro da programação para que a pessoa consiga evoluir, aprender X, Y, Z. Perfeito. Maravilhoso. Até aí está tudo lindo. Só que, por carga d'água, a parte negativa, a parte demoníaca, ela vai se adensificando e o espírito vai perdendo a sua essência. Ou seja, é como se ele fosse regredindo, é como se a matéria absorvesse o espírito e transformasse ela na matéria. Por isso o perigo da densificação, de não se iluminar. Porque a sua tendência é de ir piorando, piorando e piorando. Então você tem que ter um tipo de um tratamento e vir de novo em vida para você fazer tal evolução. Beleza. A questão da guerra espiritual. Então eu não vejo guerra espiritual como as pessoas veem guerra espiritual. Eu vejo ordem espiritual. Exemplo. Conforme eu vou me densificando, vai tendo alguns espíritos que vão pegando coisas densas e mais densas dos humanos e não dos espíritos do primórdio. E essa densificação, ela vai vindo e vai fazendo com que aquela densificação ache que está fazendo uma coisa boa. Ela perde o alimento que é de Deus direto, a energia de Deus, e ela precisa se alimentar. E ela descobre que a alimentação dela vem do sofrimento dos humanos, dos irmãos dela. E aí ela começa a atacar os irmãos, começa a fazer tudo os irmãos, e quando ela ultrapassa algum limite de poder de ação, o plano espiritual demanda que venham anjos do céu e faça a briga, e aprisione um espírito ou outro, e assim por diante. Então, gente, eu vou falar uma coisa para você, presta atenção no que eu vou falar. Não existe espírito bom e espírito mau. Existe espírito em luz e existe espírito em densidade. Quando está em densidade, ele não significa que seja bom ou mal. Significa que ele está fazendo o que precisa fazer de alguma forma para poder se alimentar. Ele está vivendo com o que ele pode ter. Mas, professor, não concordo com isso, porque eu vejo muita coisa feia, muita gente, a pessoa que escolhe a ruindade. Sim, mas em vida, estou falando em espírito, tá? E aí o que acontece? Até chegar num ponto onde o espírito denso parece e é igualzinho um espírito vivo, só que desencarnado. E como ele era ruim aqui, ele leva essa ruindade para o outro lado. Ou seja, existe guerra espiritual? Sim. Só que com a permissão dos anjos de luz, com a permissão de Deus. Só que então não é guerra, não. Porque a proporção seria mais ou menos o seguinte: seria como se fosse os Estados Unidos contra, vamos ver um país pequenininho que todo mundo conhece, Cuba. Então seria os Estados Unidos com a potência máxima deles, com Cuba com os calhambeque deles. E aí Cuba tem que guerrear contra os Estados Unidos e vencer uma guerra. Vai vencer? Nunca. Essa é a proporção. Então eu não posso falar que é uma guerra, mas sim um controle até onde pode ir os maus. Então, meus queridos, tirem da cabeça tudo que se aprendeu sobre guerra espiritual. Não tem guerra espiritual. Tem conflito espiritual, porque um tem um interesse e o outro tem outro interesse. Então são conflitos de interesse. São limitações. São aplicações de leis e regras, como uma polícia fazendo a ordem. Um ladrão pega e acha que está certo ele roubar. Aí a polícia vai lá e pega ele e deixa ele preso um tempo. Depois solta ele de novo para ver se ele para ou se ele vai continuar. E assim vai. Não é assim que funciona? No espiritual é basicamente as mesmas situações. Então nós podemos entender e nós podemos compreender que guerra espiritual não existe. O que existe é intervenção de espíritos de luz em nossas vidas, tirando, quando necessário, de abusos, de algumas demandas, de alguma macumba que foi feita, alguma coisa que foi feita.
tá bom? Espero que tenha passado e respondido para você um prisma. Eu não dou as verdades absolutas. Eu falo o mesmo assunto de forma diferente. Esse assunto aqui dava para navegar de muitas formas. Dava para navegar como se tivesse guerra de fato. Dava para a gente fazer uma versão mista. Dava para a gente fazer uma versão de um monte de gente, onde tudo bonzinho, que nunca existiu nada, foi tudo uma enganação. Dá para fazer um monte de versão. Tá bom? Então, porque aqui dentro do universalismo não existe a verdade absoluta, existem possibilidades. Você que tem que decidir se é isso ou se não é isso. Se não for, entra por aqui e sai por aqui. Se for, você guarda no coração. Meus queridos, gostou? Compartilhe o vídeo para mais pessoas terem acesso aos aprendizados e a sua evolução, né? Vamos ajudar os irmãos a evoluir. E não esqueçam de deixar o joinha, o like, porque o YouTube utiliza isso daí para poder encaminhar para mais pessoas, tá bom? Que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta. Namastê.